Vamos agora criar o projeto Xamarin Forms usando o Visual Studio 2019 e iniciar a sua configuração. Nós vamos utilizar as seguintes versões neste projeto. Eu vou usar o Visual Studio 2019 Community na versão 16.7.0. Vou atualizar o Xamarin Forms para a versão 4.8.0 e o Xamarin Essentials eu vou usá-lo na versão 15.3.2. Nesse projeto nós vamos precisar incluir uma referência à biblioteca Firebase Database.net, cuja última versão estável que nós vamos usar é a versão 4.0.4. Se você quiser obter informações da documentação e ter exemplos de codificação usando essa biblioteca que nós vamos usar para acessar o Firebase, acesse este link. Eu vou abrir aqui a página, olha. Então lá no GitHub você tem exemplos de código e a documentação da Firebase Database.net, com exemplos de utilização para autenticação, consulta, exclusão, real-time stream. Então você pode acessar esse link e obter mais detalhes. No projeto compartilhado da nossa aplicação Xamarin Forms, nós vamos criar as pastas Models, Services, View Models e Views para organizar o projeto. E nesse projeto nós vamos definir a classe do modelo de domínio que eu vou chamar de User, a classe User Service, que vai ser usada para acessar o banco de dados e fazer o login e o registro do usuário, a View Login View, que vai definir a interface de login, e a View Model, que vai conter a lógica de negócio para o login e registro. Nós vamos usar aqui o MVVM. E no projeto Android, eu só vou incluir aqui dentro da pasta Drawable, dentro da pasta Resources, um arquivo JPG que eu vou usar como imagem na página de login. Então eu vou abrir o Visual Studio 2019, vou acessar a opção Create New Project. Aqui eu já tenho definida as opções C#, All, Plataformas, Mobile. Vou marcar Mobile App, Xamarin Forms. Vou clicar em Next. Vou usar essa pasta aqui para salvar o projeto. E o nome do projeto eu vou chamá-lo de JF, que é uma abreviação de Xamarin Forms, Firebase CRUD. E vou clicar em Create. Aqui, na nova versão do Visual Studio, eu tenho uma alteração quando eu vou selecionar os projetos. Olha aqui, ó. Agora eu tenho as opções Flyout, Tablet e Blank. Ele me dá uma animação aqui de uma imagem. Ó. No Flyout ele me mostra o tipo de projeto que eu vou criar, que é um projeto usando o Shell, né, o Flyout, o Tablet e o Blank, que é uma solução em branco. Eu vou marcar essa opção e aqui eu posso selecionar os projetos que eu quero criar para Android, iOS e o WP. Como eu não posso testar, eu não tenho um ambiente para Mac, eu só vou criar para Android. Se você tiver um ambiente para Mac, você pode marcar iOS aqui que vai funcionar, ele vai criar 2 projetos. Como eu não posso testar, eu vou criar só para Android. Vou clicar em Create e ele vai criar uma solução com 2 projetos, o projeto compartilhado e o projeto Android. Olha aqui, ó. Então tá aqui o projeto criado, ó. Vamos ver nas dependências os pacotes, ó, o Xamarin Essentials. O Xamarin Forms está na versão 4.6.0. Então eu vou atualizar o Xamarin Forms. Então eu vou selecionar a opção Tools no Get Package Manager, Manager no Get Package for Solution. Vou marcar aqui em Update e ele vai me indicar o que eu preciso atualizar. Olha, eu tenho aqui o Xamarin Forms, eu tenho uma nova versão, a 4.8.0. Eu vou marcar aqui Select All Pages e vou mandar ele atualizar. Assim ele vai atualizar, ó, a versão do meu Xamarin Forms para 4.8. Então agora eu já tenho a versão do Xamarin Forms atualizada. Então aqui no meu projeto Android, para mim não esquecer, eu já vou aqui dentro da pasta Resources, olha, dentro da pasta Drawable, e vou colocar Add Existing Item. E vou selecionar aqui uma imagem que eu vou utilizar aqui, ó. Essa imagem, logo rede.png. Pronto, essa é a imagem que eu vou utilizar. Então no projeto Android eu não tenho que fazer mais nada. Agora aqui no projeto compartilhado, eu vou criar algumas pastas. Vou criar aqui uma pasta Models. Vou criar também uma outra pasta neste projeto, a pasta para colocar as minhas views. Vou criar uma outra pasta para colocar as view models e vou criar uma outra pasta para
definir os serviços. Aqui é bom você fazer isso para organizar o seu projeto. Já criei as pastas e agora eu vou iniciar aqui na pasta Model. Eu vou criar a classe que representa o meu modelo de domínio, que é o meu usuário. Então eu vou chamar de User. E aqui eu vou definir duas propriedades, username e a password. E essa classe aqui ela é pública. Pronto. Defini o meu modelo de domínio, a classe user, com username e password. Agora eu não posso esquecer de incluir aqui no meu projeto a biblioteca do Firebase Database.net. Então eu vou vir aqui em Tools, vou no Get Package Manager, Manage no Get Package for Solution. Vou vir em Browser e vou digitar aqui, ó, Firebase Database.net. Vou marcar todos os projetos, ó, última versão estável é a 4.0.4. Marquei todos os projetos e vou instalar. Eu vou usar essa biblioteca para mim acessar a API do Firebase. Essa API ela é um invólucro sobre a API REST do Firebase Real-Time Database. E dentre diversos recursos, ela dá suporte também à API de streaming, que nós podemos usar para fazer notificações em tempo real. Então agora eu vou definir na pasta Service a classe User Service, que vai ser responsável por acessar o Firebase e fazer o login e o registro do usuário. Então aqui nesse projeto eu vou usar o emulador Genymotion, tá? Eu não vou usar um emulador Android. O Genymotion ele é mais rápido, eu vou usar o Genymotion. Então, nós vamos agora definir a classe User Service. Nessa classe nós vamos definir as funcionalidades para acessar a base de dados no Firebase. É aqui que nós vamos definir o link de referência ao nosso banco de dados do Firebase, que eu falei nas aulas anteriores. Eu vou ter que referenciar as bibliotecas Firebase Database e Firebase Database Query para realizar as consultas. Eu vou ter que usar a classe Firebase Client para criar uma instância da API no meu projeto e assim poder acessar os recursos do Firebase. E nessa classe eu vou definir três métodos. Um que eu vou chamar de isUserExists, onde eu vou passar o nome do usuário e eu vou verificar se aquele usuário com esse nome existe. Um outro método vai ser registerUser, onde eu vou passar o nome e a senha. Ele vai registrar lá no Firebase um usuário com esse nome e essa senha. Ele vai verificar se o usuário existe, né? Se não existir, ele vai registrar. E o login user, eu vou passar o nome e a senha e ele vai fazer o login. Então eu vou vir aqui nessa pasta Service, vou Project, vou dar Add Class e eu vou chamar essa classe de User Service. Eu vou explicar o código dessa classe separadamente, fica mais visível e depois eu vou codificar. Então voltando aqui, ó, eu vou iniciar definindo uma instância do Firebase Client e no construtor da classe eu vou criar essa instância e vou passar aquela URI do meu Real-Time Database. Então, Client vai ser a minha instância do Firebase Real-Time Database. Então, vamos definir esse código lá na nossa classe. Então, eu vou criar o construtor e a seguir eu vou definir a instância do Firebase Client. Então eu preciso criar uma referência, ó, ao Firebase Database. E aqui o meu client, eu vou passar uma instância do meu Firebase Database Client e vou passar aquela minha URL, que é a URL de acesso ao meu banco de dados. Essa URL eu estou usando, mas depois eu vou alterar essa URL, tá? Então você usa a URL que você criou no seu projeto, não utilize essa URL aqui, não vai funcionar, tá? Então tá aqui, definir o construtor e uma instância do Firebase Client. Então a seguir, eu vou definir um método isUserExists, vou passar o nome, aí ele vai verificar se o user existe no Real-Time Database, e aí ele vai ver se existe um objeto JSON com o nome que eu estou passando. Aí ele vai retornar se existir. Se ele encontrar, ele vai retornar verdadeiro. Se ele não encontrar, ele vai retornar falso. Então vamos definir esse método isUserExists na nossa classe userService. Então aqui, ó, eu vou definir o método, note que ele é assíncrono, eu estou usando o task async, então eu tenho que referenciar o namespace system_trade_tasks. E agora eu vou definir a consulta que vai retornar o usuário. Isso aqui vem lá do Firebase Database Client. Então, user vai representar o meu usuário. O where aqui, ó, eu preciso incluir uma referência ao link. E ele vai então lá no Firebase verificar se eu tenho um nó chamado user e se nesse nó existe um usuário com esse nome. Ó, ele vai retornar bool. Então aí eu apenas faço assim, ó. Se user for diferente de null, é true. Se for igual, é false.
O outro método que eu vou definir vai ser o método para registrar o usuário, Register User, onde eu vou passar o nome e a senha. Ele é assíncrono, né, e vai retornar um boolean, verdadeiro ou falso. Se o usuário existir, ele vai usar o método que eu acabei de criar. For igual a false, então ele vai criar um noUsers, ele vai dar um post async, tá? Isso aqui ele está usando a API REST do Firebase, está dando um post para criar um novo usuário, com o nome e a senha que eu estou passando. E vai retornar verdadeiro. Se o usuário já existir, ele retorna falso. Então vamos implementar este método, registrar o usuário. Então da mesma forma, eu estou passando um nome e uma senha, ele vai retornar verdadeiro ou falso, e aqui eu vou definir a lógica, onde ele vai usar o método. Se isUsers existe, verificar o nome, aqui ele está reclamando porque eu tenho que incluir uma referência a Firebase Database Query. Se o usuário não existir, se for igual a false, então ele vai criar lá o noUsers, vai dar um post e vai criar um novo usuário, vai registrar o usuário. E o último método vai ser o método para fazer login. Eu vou passar o nome e a senha, aí ele vai consultar o noUsers, verificar se eu tenho um objeto JSON com o username igual ao nome que eu estou passando e password igual a senha que está sendo passada. Aí ele vai retornar. Se for verdade, retorna true. Se não, ele retorna false. Então vamos definir este método. Então sempre retornando true ou false, né? Aqui eu estou passando o nome e a senha. Aqui eu vou fazer a consulta. Então ele vai consultar o noUsers, ver se eu tenho um objeto com o nome que eu estou passando, com a senha, e vai retornar. Se user for diferente de null, é true. Se for igual a null, é false. Então está aqui a implementação da minha classe, que tem que ser pública, User Service, que está criando uma instância do Firebase. Isso aqui é um invólucro da API REST do Firebase. Está usando a URL lá do meu Real-Time Database e está verificando se o usuário existe, está fazendo o registro do usuário e está fazendo o login do usuário. Então na próxima aula eu vou continuar definindo a interface com o usuário, a página de login e depois a View Model, onde nós vamos definir a lógica do login e do registro.